dia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. Quando eu era aborrecente, eu ouvi sobre o conceito de liberdade em uma aula de história. Lembro como se fosse a filosofia maluca que pensei. Convenci imediatamente a mim mesma que a liberdade era uma ilusão. Pois segundo o que eu via, a nossa liberdade acabava quando governos nos impediam de roubar ou apagar alguém. Não que eu considerasse essas ações corretas, mas porque se a liberdade existisse, as pessoas poderiam matar e roubar livremente sem que ninguém as impedisse. É claro que ouvi de muitos que a liberdade não era fazer o que quiser, mas fazer o que quiser contanto que não interferisse na liberdade de alguém. Frases como: a nossa liberdade termina onde a do outro começa. O que não fazia nenhum sentido na minha cabeça, porque vai que a liberdade do outro é justamente privar a minha liberdade? E se é assim, quem deveria se sentir no direito de estabelecer essa linha entre as pessoas? Quem garante que quem se coloca na posição de protetor da liberdade seja realmente justo a ponto de conseguir limiar perfeitamente a liberdade de cada indivíduo? Por isso, nada disso entrava na minha cabeça, especialmente pelo fato de que quem quer que fosse o mandante dessas coisas teria mais liberdade do que qualquer um. Então eu continuei com a minha perfeita definição de liberdade. Todos deveriam se beneficiar de fazer o que bem entendesse, fosse bem, fosse mal. Alguns anos se passaram e o conceito de liberdade parecia ter implodido na sociedade. Ou talvez sempre foi assim e eu só era jovem demais para notar. Nunca se ouviu tanto sobre liberdade como nos últimos anos. As pessoas levam esse conceito realmente a sério e lutam por ela com unhas e dentes. É claro que dentro desse tempo e em meio a esse caos, eu tive muitas reflexões a respeito. Mas algo que me deixou impressionada foi que, há não muito tempo, um jovem e famoso rapaz defendeu algo polêmico em nome da liberdade. Algo que não só gerou seu cancelamento, como uma grande perseguição que destruiu a sua vida e o exilou da sua pátria. A única coisa que eu conseguia pensar foi nos meus anos de colegial, quando naquela altura eu pensei em algo semelhante. E que talvez aquilo pudesse ter acontecido comigo caso eu não tivesse mudado de opinião e tivesse tanta notoriedade quanto. Parte de ter liberdade deveria ser no mínimo defender ideias, por mais burras que elas sejam, mas pelo visto não tanto. Percebi que a liberdade muda de acordo com o contexto daquele que necessita dela. A liberdade para alguém em cárcere pode ser ir na padaria comprar um pão. Para algum famoso pode ser andar livremente na rua. Um rico talvez almejasse a liberdade de confiar nas pessoas, enquanto que um pobre fosse a liberdade de ter dinheiro. Para uma criança pudesse ser brincar o quanto quisesse com o seu videogame. E talvez para alguém gripado a liberdade pudesse ser simplesmente respirar com os dois orifícios do nariz. Como podem ver, o conceito de liberdade varia de acordo com o contexto de vida que alguém se encontra em determinado momento. O problema é que isso torna a liberdade um pouco de tudo, e algo que está definido como tudo está paradoxalmente mais próximo do nada, porque o tudo está mais perto do indefinido, e se algo é indefinido é porque não existe. É sempre mais vantajoso para uma sociedade confiar na certeza que o guia. Afinal, como vou saber se algo realmente é bom se eu não sei do que se trata? Algo em comum que percebi com tais contextos é que a liberdade de certa forma sempre trazia algum prazer. No geral, todos ficam felizes em fazer o que querem e infelizes estão proibidos de fazer o que gostariam. Embora prazer e liberdade não sejam a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai morar sozinho, você tem mais liberdade de comer a hora que quiser, dormir a hora que quiser, sair e voltar sem dar satisfações ou pedir permissão e outra miríade de coisas que você pode fazer quando bem entender. Tudo isso te torna mais livre e, consequentemente, te dá mais prazer. No entanto, para isso, você precisa pagar as suas contas, fazer sua comida, arrumar sua casa e outra infinidade de coisas que, a partir daquele momento, vão diminuir o seu prazer, mas que são necessárias para manter sua liberdade. Porque o prazer pode vir em consequência da liberdade, mas é a responsabilidade que a mantém. Portanto, a liberdade está muito mais atrelada à responsabilidade e à moderação do que propriamente ao prazer. Por exemplo, quando você modera o que come, pode ter a liberdade de comer o que quiser e continuar tendo um bom físico, principalmente se você tiver resiliência de ir pra academia. Quando você controla suas emoções, tem mais probabilidade de passar num teste psicotécnico e ser portador de uma arma de fogo, ao contrário de uma pessoa que é esquentada. Quando você controla sua libido, tende a
sentir muito mais prazer na hora do ato sexual e dificilmente vai ser ludibriado e enganado por falsas paixões. Quando você trabalha e sabe moderar a maneira como gasta seu dinheiro, tem muito mais probabilidade de você conseguir ter mais liberdade financeira e por aí adiante. A liberdade, portanto, é ter moderação, saber controlar a si mesmo e não deixar que as emoções façam isso por você. Quanto mais controle você tem sobre si mesmo, mais livre você é. Por isso, a filosofia estoica prega o controle das emoções. Porque se você é capaz de controlar aquilo que sente, você se torna um homem livre. É isso que nos torna superior aos outros animais. A capacidade arbitrária de escolher em prol do que é melhor para nós mesmos. O animal selvagem nunca vai deixar de comer uma comida apetitosa que está na sua frente só para ter o shape. Mas um homem sim. E é isso que nos torna racionais. O problema é que de uns tempos pra cá as pessoas acreditam que ter moderação é perder a liberdade. E qualquer mínimo sinal de limitação é estar preso. Por isso, ideias monstruosas começaram a surgir. E muitas pessoas acham que liberdade é estar ilimitado de possibilidades. Essas pessoas acreditam que não estão livres por estarem presas às leis da física, do universo ou da própria natureza. Elas choram porque não podem criar asas e saírem voando como pássaros, porque não podem respirar debaixo d'água, porque o feio não é belo, porque o mal não é bom e por aí adiante. O conceito de liberdade para essas pessoas é ser um tipo de Deus, que não está preso a formas ou a matéria, e que por isso elas tentam inconscientemente se igualar a ele, quebrando qualquer paradigma ou conceito que está ao seu alcance, criando o tipo de realidade utópica que só existe na cabeça delas. O fato do prazer e a liberdade estarem tão próximos uma da outra fez com que as pessoas pensassem que liberdade é prazer, e por isso as pessoas hoje acham que buscam por liberdade, mas na realidade buscam incessantemente por prazer, porque não há liberdade sem responsabilidade, e não há responsabilidade sem moderação. Por isso elas colocaram alguém que defendesse a mesma ideia que elas no poder, para delimitar essa liberdade. Em troca, eles poderiam fazer o que quiser, contanto que lhes dessem cada vez mais a liberdade que tanto almejavam. A consequência é o mesmo que voltar para casa dos pais. Você terá o que comer, o que beber, onde brincar, não terá tantas responsabilidades e pouquíssimas preocupações, mas a sua liberdade vai ser delimitada por aqueles que cuidarem de você. São eles que decidirão o que você vai comer, beber, vestir, pensar, o que deve ou não falar e até quanto tempo vai se divertir. Eles lhe dirão o que é certo ou errado e avisarão quando algo tiver que ser detido ou cortado de sua vida. Mas nada disso vai importar, porque você estará feliz, atolado de entorpecentes que te deixam completamente fora de si e te farão esquecer da realidade deprimente que estará vivendo. Mas que liga, né? Afinal, que gaiola não se torna habitável quando dentro dela há tudo o que se gosta?